Olá, Essência Integrada! Aqui é o professor Bruno Marques falando e hoje eu estou aqui com o Alan aqui no nosso trabalho de expansão de consciência e iluminação espiritual, e hoje nós vamos responder uma pergunta muito interessante que uma das nossas alunas e seguidoras fez para nós. E ela perguntou o seguinte: como se proteger do medo e não entrar em vibrações negativas? Olha que interessante, ela que pergunta incrível, né? Alan, como é que a gente poderia explicar sobre isso? Como é que a gente consegue nos afastar dessa energia de medo? Então, olá gente, tudo bem? É um prazer estar aqui gravando esse vídeo para vocês. Queria pedir que antes da gente começar a comentar isso, por favor, vocês lembrem de se inscrever no canal. Deixar o like no vídeo. Lembrando que o canal Essência Integrada ainda está começando, então é muito importante que vocês se inscrevam, ativem o sininho para vocês saberem quando a gente postar um vídeo novo. Lembre de deixar o like, compartilhar nos grupos de WhatsApp, com os amigos que vocês têm. Isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo a mais pessoas. E veja que interessante essa pergunta, né? Porque essa é com certeza uma das perguntas mais frequentes que a gente recebe, né? Vez ou outra surge um assunto desses. Ainda mais com tantas coisas acontecendo nesse momento. Exatamente, principalmente nesse momento que nós vivemos, onde nós temos muito acesso à informação e geralmente as informações que nos chegam através da mídia são informações um tanto quanto perturbadoras, informações que dão conta de situações que podem gerar em nós o medo, gerar sentimentos negativos, né? Então a gente trouxe algumas dicas que são muito bacanas. Eu tenho certeza que vocês vão ter facilidade em aplicá-las e elas vão ajudar muito, né? E assim, Alan, pelo que eu entendo, o medo ele também tem um lado que está mais ligado com o nosso instinto, né, para nos proteger, mas ele também acaba sendo perigoso quando levado ele, vamos dizer assim, para os extremos, para o excesso. Vamos dizer assim que uma parte desse medo está ligado com o nosso próprio psicológico, as nossas próprias emoções, mas costuma-se dizer também que esse medo também ele é aumentado, potencializado, quando eu entro numa vibração negativa, por exemplo, é como se também, além aqui dos seres físicos, como se tivessem seres espirituais que também, vamos dizer assim, estão compactuando para que a gente sinta mais medo. É assim mesmo que funciona? Sim, todas as nossas emoções elas têm um propósito, né? Um fundamento, uma razão de ser. E o medo realmente nos protege, né? É um sentimento, como o Bruno disse, instintivo, que foi fundamental para a nossa evolução, né? Nós precisamos ter medo. Por exemplo, para a gente não chegar na beira de um precipício, eu preciso do medo em algumas situações. O problema é quando nós nos conectamos da forma errada com esses sentimentos ou quando nós ficamos vibrando nessa frequência por tempo demasiado. Por exemplo, o sol, né? Se nós pensarmos no sol, o sol é essencial para a produção de vitamina D, para tantas outras funções do nosso organismo. É necessário que nós tomemos sol, mas eu não posso ficar lá das 10 da manhã até as 3 horas da tarde exposto num sol de 40 graus sem nenhuma proteção, porque senão isso vai ser um excesso e isso vai começar a causar mal à minha saúde. Com o medo é a mesma coisa. E de fato, o nosso medo ele pode ser potencializado porque nós não somos seres sozinhos, largados no universo, né? Nós vibramos em frequência coletiva, né? O nosso inconsciente coletivo, a coletividade, ela influencia muito a nossa psique, as nossas emoções. Então nós sentimos junto. E muitas pessoas falam assim pra gente: Bruno, Alan, mas a minha vida não vai para frente porque estão mandando energia negativa para mim, né? E eu entendo sim que isso pode acontecer, mas o primeiro passo é nós entendermos que nós somos responsáveis pela nossa vida, pelo que nós pensamos, sentimos. Claro que uma parte disso, se acontece uma coisa, vamos dizer assim, não agradável na nossa vida, pode estar ligado sim com esses pensamentos negativos, né? E uma parte também, claro, pode vir, porque como se eu estou sintonizado com uma frequência mais baixa, eu também vou estar aí atraindo também essas influências negativas, né, que vêm também do externo. Então, assim, uma parte eu entendo que nós somos responsáveis,
mas também nós temos que orar e vigiar para não abrir as portas, para também não receber influências externas, né, que vai minar ainda mais, que vai aumentar ainda mais esse medo. Sim, o medo ele tem esse fator, né? Ele é muito perigoso, principalmente quando nós temos por hábito alimentar o nosso medo, né? Se nós somos pessoas que ficamos pensando no pior, se nós ficamos revivendo, remoendo esses medos, eles vão crescendo, porque o medo, ele não existe por si só, ele não existe naturalmente, ele precisa ser alimentado por uma energia, porque não é a luz do Criador que cria o medo, somos nós. E quando nós criamos esses sentimentos que ganham, por assim dizer, uma certa vida, né, como se ele existisse de uma forma independente, ele precisa tirar a energia. Parece que é muito real, mas está dentro de um paradigma. Sim, são aquilo que a gente chama no meio holístico de formas pensamento, né? Porque eles começam a criar uma forma, ele começa a ter uma existência própria e ele precisa de energia para sobreviver e ele drena essa energia de nós. Então, se nós formos alimentando os medos, nós vamos ficando cada vez mais enfraquecidos, o medo cada vez maior, cada vez mais forte, e de repente nós nos vemos muito pequenos diante daquele medo, diante daquela situação, como se nós fôssemos incapazes de reagir àquilo. Esse é um grande perigo, né? De você alimentar o medo de dentro para fora. Para isso, nós precisamos principalmente aprender a controlar a nossa mente, a silenciar a nossa mente, principalmente silenciar o nosso ego. O ego trabalha muito nessa energia de impor a nós medos para nos controlar. Nós temos que encontrar a nossa própria segurança está em nós, né? Eu sei que hoje em dia são muitas informações, muitas pessoas ficam com medo até de notícias que estão sendo compartilhadas aí o tempo todo, né? Mas nós temos que encontrar esse espaço em nós. Se eu estar na minha paz, e se nós conseguimos com a meditação, nós vamos passar aqui também para vocês algumas dicas muito poderosas de como que você pode se proteger dessa negatividade e não entrar nessas vibrações. Então, se você de repente começou a pensar dessa forma, começou a sentir medo, nós vamos passar aqui algumas ferramentas espirituais para que você não compre essa ilusão como se fosse uma verdade. Quer dizer, quando você está ali disperso da sua centelha, parece que você se importa tanto com o externo, são as notícias, é o que está acontecendo agora, é tanta coisa que você acha que aquilo é a única verdade e você não consegue enxergar nada a não ser você observar que tudo na vida é um problema, né, Alan? Exatamente. Esse é o primeiro passo e o fundamental, nós não darmos ouvidos ao ego. Nós não nos conectarmos com essa voz do ego que fica na nossa mente e fica gerando inseguranças e medos em nós, né? Quando nós conseguimos estar mais conectados com a nossa essência, com a nossa centelha divina, nós enfraquecemos essa influência do ego sobre nós e diminuímos a chance do medo nos corroer de dentro para fora. E então chega o segundo passo, né? Como o Bruno disse, vai ser importante também que nós não abramos as portas do nosso campo energético para que as energias externas do medo, vigiar, as energias negativas em geral, nos invadam de fora para dentro. Então existem alguns passos que vão nos ajudar a nos proteger, a fechar esse nosso campo energético para nós não recebermos essas energias negativas. Como a gente sempre diz, elas vêm em pacotes, né? Um pacote realmente com várias energias negativas. E uma das principais que a gente costuma receber quando abre essas barreiras é do medo. E é importante nós entendermos que existe um estado de paz, né? O objetivo desse canal é falar sobre iluminação espiritual. E quando você começa a praticar e você começa a ter esses lapsos, começa a ter essas experiências de iluminação espiritual, você começa a perceber que você pode encontrar a sua própria paz. Que essa paz não depende de uma notícia, não depende do que estão falando sobre você, do que pensam sobre você, não. A paz é um estado natural da sua consciência, que com a meditação, né, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês, vamos comentar aqui, você consegue estar num estado interior de paz e equilíbrio. Isso é o mais importante acima de tudo, é você estar em paz apesar das circunstâncias externas.
E a primeira dica que nós separamos aqui para vocês, que vai ajudar muito a se proteger do medo e da negatividade, é o Salmo 91, né, Alan? Sim, o Salmo 91 é um salmo que tem um poder espiritual de afastar os anjos negativos ou esses pacotes de energia negativa. Inclusive, o Bruno gravou para o canal Bruno Marques Meme uma ferramenta com o Salmo 91 que foi postada essa semana. Eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, o link dessa ferramenta do Salmo 91. Realmente é poderosíssimo e é maravilhoso, fácil de vocês perceber como que vai ajudar vocês a se protegerem de tudo isso. É impressionante, né, Alan? Sim, e é uma ótima ideia vocês usarem nesses momentos em que vocês estão precisando se conectar com essa energia, ou até mesmo diariamente. De repente, se você está trabalhando com uma equipe ou num ambiente que é muito negativo, que causa medos, inseguranças, uma certa sensação pesada em você, você pode fazer todos os dias antes de sair de casa e ele vai ajudar muito. Exatamente. Tem aqui eu vou deixar o link também aqui no card, de uma oração que eu canalizei, que ela é específica para afastar os maus espíritos, que eles acabam, vamos dizer assim, aumentando, né? Alimentando essas influências e vai ajudando, essa oração vai afastar essas influências negativas, tanto energéticas, espirituais, tudo que está ligado com isso. E a terceira dica, Alan, é conexão com a natureza. Sim, a conexão com a natureza ela é bastante importante se a gente olhar para esse aspecto da energia negativa de uma forma mais física, mais química, vamos dizer, né? O mestre de Reiki, o Johnny DiCarli, ele sempre explica que essa sensação que nós temos de peso, de que nós estamos sendo drenados por energias negativas, na verdade elas ocorrem quando os átomos, principalmente da nossa pele, eles acabam perdendo um elétron, então eles ficam ionizados positivamente. E essa ionização, porque ele perdeu um elétron, ele perdeu esse equilíbrio do átomo, que faz com que nós sintamos que está pesado, está denso, sabe? Que eu estou envolto por energias negativas. Então, quando nós entramos em contato com a natureza, principalmente as cachoeiras, os mares, as florestas mais densas, onde tem muitas árvores, nesses ambientes são gerados muitos íons negativos. Eu adoro, né? Eu sou apaixonado. Ela sabe, a gente mora aqui no litoral, né? E é maravilhoso, né? Estar em comunhão com a natureza, acho que para mim é uma das coisas mais assim essenciais para mim. Exatamente. E esses íons negativos, eles são fundamentais, porque quando eles entram em contato com o nosso corpo, né, como eles têm essa carga negativa, eles doam um elétron para nós. E daí os nossos átomos voltam a se equilibrar, porque eles recuperam aquele elétron que eles tinham perdido, e daí nós sentimos novamente aquela sensação de bem-estar, de leveza. E claro, falando em íons negativos, óbvio que a maior fonte de íons negativos é o mar, por causa da água salgada, né? Nós sabemos que o sal, ele é, na verdade, cloreto de sódio. E quando ele é diluído na água, separa aquela molécula de cloreto e de sódio e ela tem um íon negativo sobrando. E ela também tem essa capacidade de doar esses íons negativos pra gente. Mas também as cachoeiras, como eu disse, os ambientes de mata densa também tem muito disso. E é possível também, quem está mais familiarizado com o ambiente holístico sabe que se vendem equipamentos que são geradores de íons negativos, que é bom a gente ter em casa, ou até mesmo as orgonites, né? As famosas orgonites que processam essa energia orgone, e ela é processada, transmutada ali pelo cristal e pelo metal e é emanada, vamos dizer assim, uma energia curada, né? Uma energia positivada novamente, também ajudam a remover essas cargas densas do nosso ambiente. E é importante também, isso, né, são dicas, né, são coisas que você pode fazer para minimizar esses efeitos, para dar como se fosse uma carga, né, trazer restabelecer a energia do seu corpo, né? Você dá uma carga, mas é importante que também você comece a identificar e você comece a cortar pela raiz quais são os gatilhos que estão impulsionando essa negatividade. Por exemplo, assim, Bruno, eu sempre estou vendo notícias
negativas. Eu estou sempre o tempo todo compartilhando coisa negativa. Então é importante que você comece a verificar isso também. O que está levando a você sempre, toda vez que eu faço tal coisa, a minha vibração cai. Então é importante você perceber o que está sendo o gatilho dessa negatividade. E olha que legal, Alan. Uma das dicas finais aqui também, isso está mais ligado já a gente cortar o mal pela raiz, né? Quer dizer, o que vai mudar em nós? Nós vamos fazer o salmo, vamos fazer a oração, mas o que nós temos que mudar internamente para estar protegido de fato pelo medo? Porque se você não muda internamente, você só fica remediando e aí o problema volta, né? Então, como é que a gente começa a cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim? A gente colocou aqui uma coisa interessante, que também está ligada, a pessoa que está compartilhando muita coisa negativa e tudo mais, ela está no excesso de crítica e julgamento. Então, como é que você corta isso no seu comportamento? Eu coloquei aqui, né? Você minimizar os julgamentos e as críticas. Isso muda a malha vibracional, né, Alan? Exatamente. Isso tem uma sabedoria espiritual assim, muito profunda, ligada com a árvore da vida, a questão da coluna da direita, a coluna da esquerda da árvore da vida, que é bastante complexo. Mas, para nós falarmos de uma forma muito resumida, para vocês entenderem muito bem por que o julgamento ele nos afasta da nossa essência, nos conecta com as energias negativas, é porque o todo, a fonte criadora, né, Deus, tudo que ele é, em essência, amor. Ele é misericórdia. Então não existe nele a energia de julgamento. Tanto que nós sempre explicamos como funciona a dinâmica do universo, né? A energia do julgamento, ela é necessária, mas o todo, ele não nos julga, ele não pode nos julgar. Então, ele na sua sabedoria, né, permite que nós encontremos pessoas que têm características iguais à nossa, mesmo que a gente não admita, mesmo que a gente não reconheça, mesmo que a gente nem perceba, essas pessoas têm as mesmas características que nós. E como nós temos um ego, e o ego é senhor do julgamento, mais cedo ou mais tarde nós vamos dizer, fulano é isso, é aquilo, por causa disso, por causa daquilo, e blá, blá, blá. E todo esse julgamento, nós temos a ilusão que nós estamos emitindo julgamento para o outro. E aí o ser humano fica assim, né? Quem tá certo, quem tá errado. E parece que você se desconecta de você e você começa a se preocupar mais com a vida dos outros do que com a sua própria. Exatamente, mas nada disso é sobre o outro. Na verdade, todo esse julgamento que você está emitindo é para você mesmo. Você está se julgando. Mas, enfim, né, o ponto da nossa aula é que não há julgamento no todo. O todo não julga. Então, toda vez que nós nos conectamos com essa energia de julgamento, nós nos afastamos do todo por causa daquele princípio espiritual da semelhança de forma. Se nós somos semelhantes ao Criador, nós estamos próximos. Se nós não somos semelhantes, nós nos afastamos. E, por nós estarmos afastados, nós estamos conectados com essas energias negativas. Como eu disse, a energia de julgamento ela é necessária, mas ela tem que ser equilibrada com a energia da misericórdia, que é da coluna da direita. Ela sendo amenizada, ela sendo equilibrada, toda vez que ela é aplicada, ela não tem esses efeitos colaterais negativos. E a gente sabe assim que é difícil na prática, é muito difícil na prática para todos nós, assim, cortar 100% o julgamento e a crítica, mas a gente pode usar essas ferramentas, né, que foi passado aqui e você se transformar internamente para que você consiga minimizar. E quanto mais você diminui, melhor você vai se tornando. Claro, tem que ser um passo por vez, né? É óbvio, como o Bruno disse, nós nunca vamos ser 100% nisso, né? Pelo menos não no nosso momento atual, mas nós podemos nos esforçar cada vez mais e principalmente usar como antídoto, né? Se nós sabemos que o julgamento, a crítica, a severidade é uma energia conectada com a coluna da esquerda da árvore da vida, nós sempre podemos trazer essas energias da direita, como a misericórdia e o compartilhar. E aí vem essa dica final, né? Uma coisa que eu até pratico aqui, né? O Alan sempre fala, Bruno, né? Quando a energia está muito pesada, está muito negativa, faça alguma doação, faça alguma coisa de bom para o mundo, né? Foca na misericórdia, doa alguma coisa, doe uma parte do dinheiro para algo maior, porque, gente, isso muda muito a nossa energia. A gente consegue adoçar o julgamento com essa energia de misericórdia, de compartilhar. Quando nós saímos do nosso ego, quando nós saímos, né,
dessa nossa zona de conforto, nós nos conectamos com essa energia que é de luz, que é de misericórdia, que é de compaixão, e a gente dilui essas energias negativas, essas energias densas, com essa ação que é uma ação proativa, que é você ser semelhante ao Criador. A Kabbalah explica que todo o problema de nós recebermos essas cargas de energia negativa é quando nós nos conectamos com a reatividade, porque o Criador, ele é proativo, ele age e ele cria, não movido por algo externo, por alguma circunstância, mas porque ele é amor. E toda vez que nós tomamos atitudes ou temos emoções, sentimentos que são em virtude de situações externas, do que aquilo que alguma pessoa me fez, do que aquilo que alguém me disse, eu estou sendo reativo, eu estou sendo a causa. Alguém fez algo, eu estou sendo o efeito e não a causa. Alguém fez algo e eu me sinto mal por causa daquilo. Nesses momentos em que eu me conecto com a reatividade, eu abro o meu campo e recebo esses pacotes de energia negativa. E toda vez que eu me conecto com a proatividade, que eu me torno semelhante ao Criador, sabe? Ser proativo é estar mais perto do Criador, mais perto da luz. Não há mal em Deus, não há negatividade em Deus. Então, quanto mais semelhante eu sou e mais próximo eu estou dele, menos essas energias negativas têm poder sobre mim. Vai amenizar o próprio julgamento e crítica que fazem sobre nós a meu respeito. Sim, vai funcionar para me proteger das críticas e dos julgamentos que vêm do outro e vai impedir que eu emita julgamento e crítica sobre o outro. Porque, como dizia o Chico, né, quem está ocupado em amar, em ajudar, não tem tempo para julgar. Então, toda vez que eu me conecto com essa energia, principalmente da misericórdia, do compartilhar, e eu me ocupo de verdade nisso, eu me preocupo com o outro, eu cuido do outro de alguma forma, eu não tenho tempo para julgar o outro, eu não tenho tempo para criticar o outro. Então essas energias negativas, elas não encontram ressonância em mim, entende? E por isso eu estou protegido delas. É isso daí, gente. Então, eu queria que vocês colocassem nos comentários, né, que você que está me assistindo, coloquem nos comentários, né, o que você acha dessas dicas, né? E coloca aí nos comentários se você tem algum medo, né? E o que você está fazendo para você minimizar isso. Se você já faz alguma oração, o que você pratica também, quero saber, me conta. E se você quer saber mais alguma coisa sobre esse assunto, coloca a sua pergunta aqui nos comentários. E assim que possível nós vamos fazendo aqui vídeos, né, aqui no canal, que vão respondendo essas perguntas de tudo que está ligado à iluminação espiritual. Então assim, quando a gente eleva a nossa vibração, a gente minimiza esse julgamento e crítica, mais próximos nós estamos da iluminação. Você começa a ter essas experiências com o divino e você percebe que o mais importante é você estar em paz com a sua energia, sem julgar, sem criticar, e respeitar as escolhas. Claro que tem muitas coisas que eu não concordo, mas nem por eu não concordar com tudo e com todos, não quer dizer que eu vou agir de forma violenta, que eu vou simplesmente, eu tenho que rebater todo mundo, porque eu tenho que mostrar que eu tô certo e todo mundo tá errado. Não, gente, vamos, né, como nós falamos aqui, ocupar a nossa energia, não ficar em rebater os outros, mas em fazer o bem, em fazer o máximo de bem do que nós podemos fazer. Cada vez mais, e isso vai aumentar o nosso recipiente para receber mais luz. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas informações importantes aqui hoje, né? Sobre como você pode se proteger do medo e não entrar em vibrações negativas, né, Alan? Mesmo. Muito obrigado por vocês terem assistido até aqui. E se esse conteúdo fez sentido para você, por favor, compartilha. Se você conhece alguém que pode se beneficiar desse conteúdo, manda para ele. Manda naquele grupo espiritualista que você faz parte. Nos ajuda a levar a mais pessoas essa mensagem, porque certamente vai ser muito importante, né? Para todos que ouvirem e aplicarem isso, vai ser de grande ajuda. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!